Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, primeiro, se você já tinha vivido um jogo tão emocionante assim em relação à cobrança de pênaltis. E agora para a semifinal, vai mudar a postura, até pelo que o Guarani apresentou na partida de hoje? Dessa maneira eu nunca tinha vivido, nem como atleta, nem nessa curta trajetória como treinador, esse início de carreira, uma situação bem atípica. Eu já tinha até visto, né, mas não tinha participado. Realmente deu uma emoção muito grande. Acho que a gente conseguir essa classificação foi muito importante para a gente virar a página desses últimos 2 jogos, né, nessa retomada nossa da competição que não foi boa. E hoje me preocupou um pouco, porque talvez tenha sido a pior apresentação do Guarani enquanto coletivo, aspecto técnico e tático. Erramos bastante, não nos agradou, então a gente precisa evoluir, consertar rápido alguns ajustes aí que precisam ser feitos. No bom momento, a gente sempre tem coisas a melhorar, e no momento de dificuldade, como está sendo a partida de hoje, que eu não gostei, nós também temos coisas a melhorar e evoluir. O que eu gostei foi o resultado final, que foi importante para a nossa sequência, né? Valorizar que nós estamos na semifinal do troféu anterior. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, uma boa noite. Uma classificação muito sofrida, né? E muitos méritos do Jefferson, fez 4 defesas. Mas falando um pouco do jogo no tempo normal e ainda sobre a atuação do time nesses jogos aí do Campeonato Paulista, queria que você falasse sobre o seu meio-campo, né? Que você escalou o time aí nesses jogos com Crispim e Arthur Rezende, que são 2 jogadores de qualidade indiscutível, mas que não renderam aquilo que se espera deles nessas partidas, né? Tiveram atuações, podemos considerar, bem aquém. Que você falasse se é uma preocupação sua com esse meio que não decolou nesses jogos, e também a sua opção por terminar a partida com 4 volantes, se não todos marcadores de ofício, mas todos eles volantes. Por que você optou por isso? Bom, na nossa retomada, né, realmente a gente ainda não conseguiu retomar o bom futebol. Nós fizemos um bom primeiro tempo contra o Botafogo, erramos nos detalhes. Contra o São Paulo, tirando o resultado, que é o mais importante, óbvio, mas a gente teve uma atuação técnica e tática boa. E hoje foi o jogo mais abaixo da equipe. Não fizemos uma boa partida, não fizemos uma boa apresentação. Precisamos evoluir e melhorar em muitos aspectos. A situação do Crispim é uma situação que ele está sendo sacrificado a jogar de costas, uma vez que a gente não teve o Giovani desde dos 20 minutos do primeiro tempo contra o Botafogo. Né? Exaltar a boa vontade dele em tentar nos ajudar, mesmo sendo uma função diferente. O Arthur ainda não foi o Arthur que a torcida conhece, que nós esperávamos e que nós esperamos, mas eu não posso estar a todo momento trocando e tirando a confiança do jogador. Eu preciso mostrar para ele apoio, mostrar que nós estamos juntos, não só com ele, mas com todos do elenco, e eu tenho certeza que o Arthur ele vai evoluir, ele vai retomar o futebol que nos ajudou o ano passado e que vai nos ajudar esse ano com certeza. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Carpini, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: qual o peso real que o Guarani, a comissão técnica, os jogadores dão para o troféu do interior? Uma disputa de alto nível, séria, afinal de contas vale uma vaga direta na Copa do Brasil, ou apenas uma preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que deve começar no próximo dia 8? Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. É uma situação que a gente procura já observar algumas situações, né, em relação à Série B, a sequência do nosso ano, que ela é muito importante, mas também vale para nós muito, né, pelo aspecto também moral, por tudo que nós construímos até a parada, e depois da parada nós deixamos escapar. Né? Então a gente precisa melhorar, precisa evoluir em vários quesitos, como eu falei. Uma partida hoje que eu não fiquei satisfeito, tenho certeza que os atletas também não, mas o importante foi conseguir avançar na semifinal, e é sim importante, né? Porque tem uma classificação geral em jogo, um campeonato paulista tão disputado, 16 equipes, quanto mais longe nós conseguimos chegar, é melhor para o Guarani. Tem a premiação financeira, tem a Copa do Brasil, que o clube precisa para se manter o ano que vem, 2021, interessantíssimo a gente ter uma competição que vale muito financeiramente e ter 3 competições de altíssimo nível para disputar. Então tem os dois lados, tem o lado da nossa preparação para coisas ainda maiores, que nós vamos buscar com certeza, mas tem também a importância, e vale muito para nós esse troféu. Pois não, Washington Mello, Canal Esportes Online.
Carpini, antes de mais nada, parabéns aí pela classificação. Teve torcedor aí que quase morreu do coração. Duas questões. Primeiro, se o time, principalmente após a vitória contra a Ponte, ficou de salto alto, né? Muitos torcedores questionando a soberba da equipe, achando que o time já estava classificado. E uma outra questão, não sei se os meus companheiros fizeram essa pergunta, em relação ao Ricardinho, né? O porquê você não vem utilizando, mesmo podendo fazer 5 alterações agora nos jogos. Um abraço. O torcedor quase morreu do coração e eu também, né? Nós atletas, a gente buscava muito essa classificação importante para a retomada talvez do nosso bom futebol, né? Nós precisávamos aí dessa vaga, não precisava ser dessa maneira com esse sofrimento, mas para nós, para o Guarani não é fácil, mas valeu o apoio do torcedor. Recebi inúmeras mensagens de apoio, isso nos motiva muito, passei isso para os atletas também. O tamanho da responsabilidade de nós estamos defendendo uma instituição da grandeza do Guarani. Em relação ao Ricardo, hoje era um jogo que eu tinha pensado até em utilizá-lo. Quando eu chamei o Marcelo para fazer a última ideia, eram fazer 2 linhas de 4 para a gente poder fechar e espetar a velocidade do Renanzinho, do Wagninho, do Todinho, mas logo na sequência também o Todinho pediu substituição pelo cansaço, acabei não fazendo. E depois o time já estava encaixado, faltavam 5 minutos. Achei que não era o momento, mas o Ricardinho vem trabalhando bem, vem merecendo uma oportunidade, no momento certo ele vai nos ajudar, assim como todos os atletas. Um cara que continua sendo importante, referência dentro do nosso elenco, um cara super positivo no nosso dia a dia. E agora a gente descansar, ajustar, bastante coisa que nós precisamos ajustar, e mais que nunca retomar a nossa confiança, nosso bom futebol. A gente já está indo para a 3ª partida pós-pandemia, então o aspecto técnico, tático, físico principalmente, ele tem que evoluir também. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Carpini, boa noite. O quanto uma decisão como essa, nos pênaltis, depois de muitas cobranças, pode produzir no Guarani um efeito positivo, um efeito de amadurecimento? A gente sabe que a vitória era importante para resgatar a moral dos jogadores, mas dessa forma, o quanto pode produzir de amadurecimento nesse time? É uma boa pergunta. Da mesma maneira que as 2 porradas que nós levamos contra o Botafogo e São Paulo, realmente nós não estávamos esperando que fosse dessa maneira, apesar que teve muitas coisas boas no jogo, mas o resultado final, a classificação, não foi muito aquém do que nós esperávamos e do que nós tínhamos feito antes da parada para poder sonhar com essa classificação. Foi importantíssima, ainda mais da maneira que foi, nos fortalece muito como grupo, como equipe, assim como a porrada foi doída e a gente soube sofrer, soube segurar, soube juntar os cacos. Acho que vale muito ressaltar que a gente se fortalece enquanto grupo, já que a gente veio para esse jogo sem Rafael Costa, sem Giovani, sem Cristóvão, sem Igor Henrique, sem Alemão. São 5 jogadores que vinham fazendo parte do processo. Então, abre oportunidades aí para Elias, para Renanzinho, jogador da base, para Bidu, hoje que fez um grande jogo de novo, né? Para o Marcelo, para o Lucas retomar sua condição física, também é um jogador que está voltando depois de um período aí de um problema no entorse de tornozelo. Então são situações que a gente ganha muito e da maneira que foi nos fortalece bastante. Lucas Leme, Rádio Web Morada do Som. Boa noite, Carpini. Quais evoluções você já viu desde a reestreia do Guarani contra o Botafogo? Quais evoluções que você já percebeu no time nesta partida contra o Ituano? A evolução que eu vi foi do Botafogo para o São Paulo. Hoje a gente não teve evolução. Hoje nós não fizemos um bom jogo. Hoje a gente precisava ganhar, vencer, que seja de 6-0, ou da maneira que foi, para resgatar a nossa autoestima, resgatar a confiança, a autoestima também do torcedor que nos apoiou. Então a evolução hoje ela não teve muito no aspecto técnico, por diversos fatores, mas a gente não adianta também ficar encontrando justificativas e culpados. Não fizemos um bom jogo e agora nós temos um tempinho curto para recuperar fisicamente. Já estamos indo para a 4ª partida, então a gente precisa apresentar também evolução em alguns aspectos. O ideal para mim é muito próximo do que foi o jogo contra o São Paulo, em questão de construção, de posse, de organização tática, de situações que nós criamos para fazer o gol. Hoje a gente tem muitas coisas a evoluir e nós, os atletas, nosso grupo, a gente sabe o que nós rendemos, o que nós podemos render e onde nós podemos chegar. Então a gente entende sim que hoje não foi das melhores partidas e não apresentamos evolução.
Heitor Fredo, da TVB Record. Carpini, boa noite, parabéns pela classificação. Queria que você falasse sobre a situação dos atletas que hoje desfalcaram o Guarani, o Rafael Costa e o Giovani, e também os casos de atletas que apresentaram sintomas de gripe. Como é que eles estão e é uma preocupação para o jogo da semifinal? É sim uma preocupação. O Rafael Costa e o Giovani apresentaram lesões, né? Fizeram os exames, os dois na posterior. Não sei se vamos ter para a sequência do interior, para sábado. Os 3 atletas que apresentaram sintomas de gripe vão passar por todo o protocolo do teste de novo do Covid. Caso se confirme positivo, possa ser também alguma preocupação aí para frente, mas a gente espera que seja só uma gripe, só algum sintoma. Mas do jeito que as coisas estão hoje, a gente fica muito assustado, né? Qualquer sintoma a gente já associa a essa pandemia. E a gente espera que isso não atrapalhe. Mas para os próximos jogos, a gente deve seguir aí na dúvida em relação a esses 5 atletas e esperamos não perder mais ninguém. Realmente isso dificulta muito, né, numa retomada, mas de qualquer maneira nós temos muito caminho a percorrer e a evoluir. Lucas Rossafa, Portal Futebol Interior, Esporte News Mundo. Carpini, muito boa noite. Eu gostaria que você falasse a respeito do Ricardinho, um assunto que você normalmente não gosta muito de comentar, mas o jogador nos últimos 3 jogos do Guarani após a paralisação não teve nenhum minuto em campo. Gostaria que você explicasse a sua opção aos demais jogadores e mais, o que o Marcelo e o Lucas Abreu, por exemplo, volantes que você acionou no segundo tempo, tem de vantagem neste momento dentro do elenco do Guarani em relação ao Ricardinho? Em relação ao Ricardo, eu não vejo problema nenhum em falar sobre o Ricardo, sobre o atleta, sobre o ser humano. Como eu falei numa pergunta agora anterior, é um baita profissional, vem pedindo já a sua oportunidade. Hoje no jogo seria uma opção, mas eu pensei numa outra estratégia. Em relação ao Marcelo e o Ricardo e o Lucas, eram situações para a gente poder preencher mais, aumentar a estatura da bola parada, e também tem sido uma situação que a gente precisa ajustar, a gente poder ficar um pouco mais com a bola, mas o Ricardinho é parte importante dentro do elenco, assim como o Renan e o Bidu, o Emerson, que são os mais jovens, como o Bruno Silva, que é um dos mais experientes junto com o David em relação à idade. Então o Ricardo ele vai continuar trabalhando, no momento que a gente tiver o entendimento que é o momento dele, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. E explicar sobre a vantagem de um para outro é difícil. São os meus critérios, são a minha maneira de pensar. Posso errar, posso acertar, posso estar certo ou não, mas a gente vem colhendo boas coisas, então em algum momento, com certeza, o Ricardo também vai contribuir. Regis Melo, Globoesporte.com. Carpini, boa noite. Primeiro, parabéns pela classificação. Eu queria que você comentasse um pouco de como foram esses dias depois da eliminação no Paulista para essa classificação, depois de uma disputa tão intensa nos pênaltis. Obrigado pelos parabéns. Realmente nós não conseguimos treinar, né? Nós só descansamos porque os atletas estavam muito cansados. A gente vem numa maratona já com o segundo jogo, numa sequência grande, terceiro jogo numa sequência grande. Depois de mais de 120 dias inativo, eles estão sentindo bastante. Tivemos um problema aí com 5 atletas, né, fora do jogo de hoje. Então, eu vejo que a gente precisa evoluir em vários quesitos, a gente precisa melhorar, mas a classificação ela veio resgatar a autoestima, a confiança, né, para o torcedor continuar nos apoiando, nos ajudando. A gente sabe que numa eliminação e às vezes não fazendo um bom jogo é difícil também, a gente entende a chateação, o aborrecimento do torcedor, e saiba que é a mesma nossa também, enquanto comissão e atleta, quando a gente não apresenta, não desempenha bem, não performa bem aquilo que a gente trabalha. Esses dias foi mais um aspecto psicológico, foi conversando, resgatando a autoestima, fazendo mais o trabalho de psicólogo mesmo, provavelmente de treinador, para poder ajudá-los a se sentir capazes, porque tudo que eles têm feito até então, nós temos 17 pontos da competição com o ponto de hoje, tem sido uma competição brilhante, teve falhas, muitas, erros demais, mas também teve muitos acertos, muita coisa boa. Momento algum a gente brigou embaixo da tabela, momento algum a gente brigou por rebaixamento, a gente precisou de ponto para escapar, muito pelo contrário, precisamos de pontos para classificar, e aí nós somos falhos e não conseguimos, mas muita estrada a ser percorrida no decorrer do ano, que a gente possa chegar bem para o brasileiro. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini.